sejam muito bem-vindos ao canal Eu Acredito na Minha Geração. Seja bem-vindo, eu sou a missionária Juliana, tia Ju Becarmo, e hoje nós vamos tratar aqui de um assunto muito polêmico, onde acontece aí no meio da nossa sociedade, onde infelizmente tem acometido muitas famílias, muitas localidades, mas hoje nós somos a voz que fala em meio ao deserto. Vamos junto? Vamos junto aprender melhor o que nós podemos fazer para levar essa proteção às nossas crianças no Brasil e no mundo? Então, é Maio Laranja, onde nós estamos abordando aí um mês de prevenção, um mês de conscientização a esse assunto tão crítico, tão chato, né, que tem aí roubado famílias. A verdade é que o abuso, ele tem chegado mesmo, né, para roubar base, para roubar a identidade, para roubar a pessoa mesmo, né? Ali mesmo do ser pequeno, da criança, roubar ali aquilo que ela tem, né? A bagagem, para roubar dela a esperança, para anular sim o futuro dela. Mas como nós somos boca de Deus nessa terra, onde nós temos a liberdade de aprender e se descobrir através do poder da palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui com esse vídeo, com esse tema bem relevante, onde nós vamos sim poder descobrir maneiras de acesso, né, de levar essa conscientização, de levar esse amor, né, e crescer aí, porque a palavra do Senhor diz que onde o pecado habitou, a graça superabundou. Ou seja, o amor de Jesus é aquele que chegou, né, para transformar, para mudar e trazer sim vida e vida em abundância a todos os seres. Então, hoje, né, dentro aqui deste tema, nós já vamos iniciar falando sobre a prevenção, falando nesse tópico tão importante que é o ato de prevenir, né, e conscientizar. E aí nós entramos aqui com esse senso já de prevenção, onde não existe rodeios, tá? Para falar com uma criança a respeito de proteção, de prevenção, não existe rodeios. É chegar e ensinando. Filho, você tem essas partes do seu corpo. Filha, você tem essa parte do seu corpo. E assim ir norteando. Assim como nós falamos da cabeça, assim como nós falamos da nossa mão, assim como falamos da nossa perna, nós vamos ensinar a criança de que existe sim as partes do corpo e que é importante a criança saber, afinal de contas está nela, né? E aí, tirando esse tabu, essa máscara do que né, algo tão assim, que talvez não é falado, né, nós vamos trazendo para essa consciência daquilo que é realmente de fato, né, e sem rodeios, sem máscaras, nós não vamos estar trazendo tanto peso, né, naquilo, porque na verdade aquilo que nós trazemos um peso na fala vai estar falando a respeito daquilo, né? Nós estaremos trazendo um ênfase naquilo. E aí, qual é o intuito? Se o intuito é prevenir, por que eu vou alarmar? Porque talvez nós aprendemos a falar de uma maneira, né, tão assim, pejorativa, tão assim, trazendo tanto ênfase, né, para aquela questão de peso, que talvez não desenvolveu em nós essa consciência de que é algo natural e de que é algo normal que nós temos. Né? E aí o que nós podemos fazer? Ensinar a falar a verdade. Olha, existe, né, as suas partes do corpo, aonde ninguém pode pôr a mão, né? E aí ali e criando, né, essa confiabilidade na criança em passar segurança naquilo que tem, né? Naquilo que a criança é e naquilo que é natural, todos nós termos. Mas ensinar a criança desde pequeno de que aquilo ali ninguém pode tocar, senão a mamãe, o papai, os cuidadores da criança, ok? Então, é ensinar que ela, primeiro de tudo, respeito. Essa criança precisa entender o que é limite já desde criança.
Porque tanto nós como adultos, quanto a criança, nessa troca de relacionamento, nós precisamos ensinar, né? De que temos ali um limite, né? E tem tanto da criança para conosco quanto de nós para a criança. E aí vai criando, né, esse senso de proteção, onde nós como pais, nós como cuidadores somos o modelo e a criança vai adotando como certo, adotando ali como aquilo que a mãe, que o pai está ensinando, realmente é seguro e confiante para ela. E nós não vamos desmoralizar algo que, gente, né, é algo tão assim, criado pela natureza, né, algo natural, nós termos as nossas partes íntimas, né? E isso é algo que a criança, ela precisa se sentir confortável, em saber que ela tem a sua parte e em saber que ela precisa ali de respeito. E aí o que nós vamos ensinar? Tem até o desenho do semáforo do toque, onde a criança precisa aprender que ali não pode pôr a mão de jeito nenhum. Né? Então, é o que? É trabalho de consciência. É um trabalho de fala, né? Repetição. Mas aqui, o que mais pega, né, no ensinar, na abordagem, não é exatamente do que se está falando, mas é a forma com que eu me relaciono ao aplicar, é a forma que eu me relaciono ao ensinar, ao falar. Porque a forma que eu vou passar para a criança é a forma com que ela vai aprender. Eu posso estar falando de A, de B, de C, de D, mas a forma com que eu estou falando, a forma com que eu estou interagindo com aquela criança é o que vai trazer ali para ela o que é certo e o que é errado. Então é por isso que nós, e vamos ver sobre isso, é por isso que nós que somos uma base, somos o exemplo e somos segurança para aquela criança, para onde ela vai aprender, aonde ela precisa, de que maneira ela precisa se comportar, de que maneira ela precisa se colocar. E aí, dentro do semáforo do toque, nós vamos ensinar para a criança aonde ela pode se permitir e aonde ela não deve se permitir, aonde o outro pode vir tocar e onde o outro não pode vir tocar. E aí, sinalizando isso, essa criança, ela mesma vai vir e voltar com esse assunto para o pai, para a mãe, ela mesma vai trazer essa fala. Por quê? Na medida que ela vai desenvolvendo ali com os amiguinhos, né? Ela vai se descobrindo, ela vai vendo que ela é diferente, que uma criança é de um jeito, outra criança é de outro. E assim ela vai se aprendendo, né, a falar, a explicar, a expressar, né, daquilo que ela tem, daquilo que ela é, na sua particularidade. E de que ensinar para a criança que dentro desse respeito ela precisa ter pessoas que vão sim ser de confianças para que ela possa contar, porque nós vamos ensinar, mas dentro do ensino essa criança vai ter que ter uma pessoa para ela poder contar, ela tem que ter uma pessoa de confiança para poder falar. E agora vamos para a parte aonde o olhar nosso, ele é maior ainda, né? Onde o nosso olhar, ele tem que ser assim de uma forma mais ampla com esse cuidado. Eu anotei aqui 7 necessidades básicas para a vida de uma criança e nós estamos aqui exatamente no meio, né, de uma série de vídeos onde nós estamos abordando esses temas, 7 necessidades básicas da criança, onde eu estive falando ali a respeito dos vídeos, e se você voltar uns vídeos anteriores, você vai conseguir acompanhar, onde nós estamos esmiuçando ali dentro de um livro, né? Quais são as necessidades para uma criança? Você já se perguntou qual é a necessidade básica que uma criança tem, que uma criança precisa, ou que até mesmo você, quando foi criança, precisou um dia? E essas 7 necessidades básicas eu vou listar aqui somente para nós ativarmos e entender daquilo que se trata. Sentido de significado. Toda criança ela precisa se sentir
pertencente, ela precisa se sentir segura, amada, acolhida. Essa criança, ela precisa ter um sentido. Sim, toda criança, ela precisa se sentir acolhida, amada, envolvida ali pela família. Ela precisa ter um lugar, certo? 2, segurança. Toda criança precisa se sentir segura e é dentro disso que nós estamos falando, onde dentro do relacionamento, o ato de se relacionar vai criar uma segurança, uma estabilidade emocional, física, espiritual, para que essa criança entenda de que ela é única, ela é amada pelos pais. Aceitação. Toda criança precisa ser aceita, ela precisa ter aquela aceitação, aquela validação, né? Pelo que ela é, pelo que ela sonha, pelo que ela almeja. Ela precisa ter, viver sem reservas, né? Realmente ter um espaço para que ela venha crescer, porque afinal de contas, né? Uma planta, se você somente regar, ela vai crescer, né? E ela vai precisar de espaço para se desenvolver. E não diferente é nós ocupar um espaço dentro da humanidade. Toda criança precisa de amor, toda criança precisa ser elogiada, toda criança precisa de disciplina e toda criança precisa de Deus. Então, estes tópicos, né, das 7 necessidades básicas da criança, vai nortear para nós daquilo que é seguro para que uma criança cresça e uma criança desenvolva dentro da palavra de Deus, dentro do ser onde Deus chamou esta criança para crescer. A criança precisa de um ambiente seguro, ela precisa de um ambiente estável para ela crescer, para ela dar frutos, né, para ela atingir ali a sua maturidade, o seu nível adulto. Então, dentro aqui de tudo que foi falado, o que nós podemos entender de que tudo que uma criança necessita, talvez não é aquilo que está lá fora. Tudo aquilo que uma criança precisa ainda dentro desse tema, tá? De prevenção e conscientização, o que uma criança precisa é de afeto. O que uma criança precisa é de amor. O que uma criança precisa é de segurança, é de se sentir acolhida, de se sentir amada, de se sentir, de ter apoio. Para quê? Para que ela venha se desenvolver, para que ela venha ser equilibrada de forma saudável, de forma emocional. Afinal de contas, a criança ela precisa dos pais no papel mais importante, que é o acolhimento emocional. E muitas das vezes a criança ela cresce num mundo onde ela não pode reagir, onde ela não pode sentir, onde é errado a criança se expressar, onde é errado a criança brincar, aonde é errado uma criança dentro de ser criança, ela ter o seu momento de infância. E a nossa infância, quando ela é roubada ou ela é trocada por telas, trocada por, enfim, né, pais ausentes, essa criança, elas vão crescer com essa dificuldade em se encaixar no mundo, com essa dificuldade no senso de pertencimento. Então, muitas das vezes, a criança ela está sendo perseguida mesmo, onde muitas das vezes essa criança está passando por ameaças, né, dentro do seu próprio mundo, dentro das suas próprias emoções, dentro das próprias fantasmas das emoções, dentro das prisões emocionais e físicas, né? Porque muitas das vezes essa criança, o que ela não tem é a liberdade de se expressar. O que muitas das vezes a criança não tem é a liberdade de ser, de viver, de ter o acolhimento e o acompanhamento de uma mãe e de um pai. E nós estamos vivendo numa geração onde, infelizmente, pessoas têm fugido de pessoas, onde muitas das vezes se conectar com pessoas tem dado trabalho, onde se conectar uns com os outros é difícil. Por quê? Porque eu internalizo o meu próprio ser, eu internalizo as minhas próprias dores e o mundo que fique. Não, mas nós estamos cada dia mais sendo devolvida a nós mesmos. Estamos a cada dia mais sendo devolvido ao nosso próprio eu.
E isso vem crescendo nos últimos tempos, as crianças vêm crescendo com uma insegurança gigantesca dentro dos lares, né? Por quê? Porque não tem esse acesso, não tem esse vínculo com os pais, não tem esse vínculo com o adulto, não tem essa troca, né, emocional, essa troca afetiva, e isso tem roubado as crianças no tempo presente e também no tempo anterior. Mas hoje nós somos a voz que se levanta por esta geração que se calou, por esta geração que está calada, e nós não vamos aceitar mais, porque enquanto os pais eles se calam, eles se fecham para que essa criança se expresse, o mundo lá fora tem roubado e eles têm investido pesado através de séries, através de jogos, através de telefone, né? Através do eletrônico. Então, aonde nós temos deixado as nossas crianças? E isso é triste. Aonde nós temos perdido a nossa criança? Aonde nós temos perdido a infância dos nossos filhos? Aonde nós temos entregue? Para quem nós temos entregue a infância dos nossos filhos? Existe um tempo que é o tempo presente. Esse tempo é o tempo que nós podemos fazer valer a pena. É o tempo que nós podemos nutrir emocionalmente os nossos filhos. Ah, mas eu não tive, mas eu não tenho, mas eu não sei. Existe oportunidade. Se você está vivo é porque existe oportunidade de você fazer a diferença. Existe sim essa oportunidade. Se levante como um líder de ministério infantil, se levante como uma boca profética, se levante aí para fazer a obra do Senhor, aonde Deus te chamou, aonde você está. Você pode ser boca de Deus aonde você está. Você pode fazer célula infantil, você pode fazer vídeo infantil. Acolha uma criança. Leve este amparo de Cristo Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque é deles o reino dos céus. Eu quero agradecer você que esteve aqui. Eu quero agradecer muito pela confiança, que você possa estar compartilhando esse vídeo com outras pessoas, enviando para pais, enviando para as mães, enviando para tias de salinha, porque onde nós podemos sim acreditar na nossa geração, nós podemos sim transformar uma voz que tentou calar e que calou muitas vozes, mas hoje nós estamos aqui para fazer a diferença nesse mundo. O Senhor conta contigo. Cristo conta conosco. Deus te abençoe.